começando a gravar aqui. Acho que vou conseguir gravar. Tá, Ai, que bom. tá bom? Vamos lá. Desculpa da demora, eu troquei o arquivo, mas agora tá tudo certo. Antes de nós começarmos, Cida, todos esses exercícios, esses 7 exercícios, ele trabalha aí as leis de Newton, trabalha a questão da força e tudo mais, tá? Né? Aham. Você lembra desse exercício? Né? Nós temos aqui um peso A, né? Aqui está uma espécie de uma polia, né? E esse peso B aqui, né? Então, quando a gente falar em peso, né? Na verdade, a gente quer saber quantos newton dá tudo isso, né? Pelo sistema internacional, a gente trabalha essas questões. E aí, tem um desenho aí que ele vai descrever bastante isso. O que que acontece? Sobre o que a gente viu sobre as leis de Newton, né? Deixa eu deixar em vermelho. Sobre as leis de Newton, esse peso A aqui, ele Eu tem. não, eu não tô conseguindo visualizar a tela. Ai, meu Deus, espera aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. E agora? Agora sim. Deixa eu ver uma coisa aqui na gravação. Ah, na gravação vai sair. Tá, joia. Então vamos lá. O que que acontece? Esse peso A aqui, ó, né? E aí uma questão interessante, né? Ele vai ter ele vai ter, na verdade, uma força que a gente Puxar para chama, baixo. puxar para baixo, a gente chama aí de força normal, né? A mesma coisa acontece com o B aqui, né? Só que a única diferença aqui que existe uma atração aqui, né? Que vai estar dentro dessa polia e não tem nenhuma atração aqui, ó, para ele aqui, por exemplo, né? Então não tem nada puxando ele para cá, né? Nesse caso aqui, esse tipo de desenho vai acontecer isso, né? Então aqui, se eu fosse fazer pensando em cálculo, né, vai ser um cálculo simples, né? Peso, né, da formulinha normal, né? Que é peso igual a massa vezes a aceleração da gravidade, olhando aqui para o A. Só que o B, ele tem uma outra força, né? Por quê? Porque o B, além disso, ele tem uma força que também que vem aqui do A, né? E isso acontece bastante. Parece que ficou meio para baixo, mas deixa eu diminuir isso aqui. Olha lá. Então o A, olha só que interessante. O A, né? Esse A aqui, ó, ele tem atrás que é o que eu chamei de P, mas ele chamou aqui de T, né? Que é massa vezes a gravidade, né? A massa de A vezes a gravidade. O B, o que que acontece? É o P de B, né? Que é a atração. Na verdade, a força aqui, né? Que ele chama de P. A força menos a atração de quem? Da massa de B vezes o A. Lembrando, isso daqui vai acontecer muito, ó. O que que é isso daqui? É um sistema linear. Depois, se você quiser, ó, você dá uma. É o sistema linear. O sistema linear, né? Vou fazer pelo método da adição. O que que é o método da adição? Né? Você vai somar, A né? mais B, né? Isso, vai somar A mais B, perfeito. Então, quando eu somo as duas equações aqui, A mais B, você tem mais T com menos T, ele cancela. Cancela. Aí vai sobrar só T de B, né? Que é igual a quem? A massa A massa de A mais massa de B vezes o A. vezes o A, perfeito, né? E aí, o que que é interessante aqui? Ah, eu quero saber a força de Newton. Então, se aqui, por exemplo, tiver 5 e aqui tiver 4, não, pode ser, enfim, né? E aí a gente consegue fazer o P de B, que é igual a 5 mais 4 vezes a aceleração da gravidade, que vai dar por volta de 10, né? E aí a gente entende que P de B em todo a atração aqui vai dar 9, né? Vezes 10 vai dar 90 newtons. Então, isso daqui vai acontecer sempre, em quase todos os exercícios. Entender esse processo.
A única coisa que difere um pouquinho é quando tem uma medida de ângulo que eu vou mostrar para você. O que eu ia te dar de dica aí nessas questões? Né? Eu ia te dar de dica o seguinte: esses desenhos aqui, eles são importantes para você entender, mas essas questões dessas fórmulas aqui, elas são primordial e não altera, tá? Se você tiver um desenho desse daqui e alterando esses valores aqui de A e de B, todos eles é o mesmo desenho, né? Não vai. Se por, se por acaso no lugar do B tiver o A, aí só inverte também, né, professor? Perfeito, só inverte. E muitas vezes ele faz o seguinte, ó, que eu vi alguns exercícios. O M de A é igual ao M de B, que é igual a, sei lá, a 6 quilos. O que é isso? Né? A massa de A é igual à massa de B, que é igual a 6 quilos. É Né? quando eles estão com a mesma quantidade, né? A O mesma, valor. perfeito, a mesma quantidade de massa. Mas aí a gente tem que entender uma outra coisa, né? Perceber o seguinte: mesmo tendo a massa igual, né? O valor de Newton dele vai ser um pouco diferente, né? Por exemplo, o P de B aqui, fazendo nossos cálculos aqui de 5 e 4, né? Foi 90 newtons. Agora, Uhum. se nós pegarmos só o P de A aqui, né? Que vai ser massa, né? Que vai ser 5 5 e vezes 5? 5 vezes 10 aqui, que é o G, né? O P de A aqui é igual a 50 newtons, Uhum. né? Então, isso acontece bastante. A gente tem a mesma massa, né? Pensando, né? Pode ter a mesma massa, né? Esse daqui tem massa diferente, mas se a gente pensar aqui, fazer a mesma massa, vai dar valores diferentes de Newton, né? Obviamente, porque aqui a gente vai colocar muito mais força do que aqui, né? Aqui, É. aqui não tem a resistência do ar, né? Aqui, além tem esse pedaço aqui, né? Tem essa outra tração aqui também. Uhum. Por isso que vai ter sobre tudo isso. Você já teve a aula do laboratório? Não, vai ser hoje, né? Vai ser hoje, aham. Ah, bacana. Então vamos lá. Existem na verdade eu ia falar teoria, mas podemos dizer três conceitos aí importantes, que é o do atrito elástico, né? Que a gente vai fazer um exercício sobre esse, sobre o FAT, né? E que ele dá um valor aqui, ó, mi, né? A gente chama essa letra aqui de mi, é uma letra grega, que ele dá o quê? Um coeficiente de atrito, né? O que seria? Ó, só para a gente entender, quando um corpo não está em movimento, né, a força deve ser maior que a força aplicada. Nesse caso, é usado o cálculo de coeficiente de atrito. O que é esse cálculo de coeficiente de atrito? Eu vou tentar traduzir, por exemplo, o seguinte: eu vou tentar fazer uma analogia aqui só para você ver. Se você pegar uma carne, né, se você comprar lá 1 quilo de carne e você colocar na panela essa carne e depois pegar esse mesmo quilo e pesar, vai dar diferente, né? Por que vai dar diferente? Porque teve aí a questão do calor, teve a questão de água, de uma série de coisas. Ao volume deste peso, ele altera, Uhum. certo? A mesma coisa acontece com esse coeficiente de atrito elástico. Por quê? Por exemplo, o seguinte: se eu tenho uma corrente, uma corrente não, né? A gente pode Uma dizer mola. uma mola, né? A mola é melhor. Pega uma mola, né? Pega uma mola frágil e uma mola forte, vai dar a diferença quando eu puxar esse Newton, né? Tanto é que quando você vai usar o aparelho que vocês vão fazer do, da O atividade trabalho. do laboratório, você vai ver que é uma molinha que eles nem vai falar nada disso, né? Mas aquela mola ali, a gente é possível calcular também o coeficiente de atrito elástico que ele tem, né? Aham. Vai ser desprezado nesse problema, mas se for fazer um trabalho assim muito específico, como você está estudando para ser engenharia, né? Quando for um trabalho muito específico, tudo isso vai ser calculado, tá? Então, na maioria das vezes, né, ele dá esse valor, né? Como é um problema assim, ele dá esse valor.
tá? Então, essas diferenças de mola, essas diferenças toda aí, né, que vai trabalhar, obviamente, a força, a gente vai trabalhar esse coeficiente de atrito aí, tá bem? Entendi. O outro também, né? O que que agora, esse daqui, ó, a gente fala que ele é estático, ou seja, ele é parado, né? A mola parada. O outro coeficiente, ele vai ser dinâmico, né? Ou seja, ele vai estar mexendo também. E repara, quanto um quanto o outro, né? Ele vai ter pouca diferença. Mas e todos esses coeficientes aí também, né? Esse coeficiente de atrito aqui também, esse mi, né? Ele só vai mudar o nome, né? Estático, né? MIE, que é estático, Uhum. e aqui dinâmico. E repara que esse N aqui, o que que é esse N aqui, ó? É o nosso Newton. Newton. Esse N aqui é a força resultante, tá? Então eu vou chamar de FR aqui, que é a força resultante. Então esse FR aí vai ser a força resultante nele. E por último, né, que é a força elástica, né? Que aí também a gente vai ter, né, a lei do Hooke aqui que a gente fala na física, né? Ela tem, ela tem toda uma aplicação aqui, né? Esse F, né? A gente vai chamar de força aplicada, que é a força, não é a força final, mas é a força da intensidade dessa mola, né? Que é dada em Newton. O K, né? É a constante elástica da mola, que também existe uma tabela disso, você vai ver. E esse X aqui é a deformação da mola, né? Tanto é, se eu esticar mais a mola ou ficar mais curta, ela vai ter uma força. E essa medida aqui, né, é dado em m, é dado em metros, né? Então, mesmo as aplicações que a gente vai fazer com o carrinho, tudo é dado em centímetros, mas depois a gente tem que converter aí em metros, tá bom? Vamos lá para as questões. Não sei se vai dar. Você consegue ver? Eu tentei escurecer. Consigo, um pouquinho, tá um pouquinho claro, mas tá, dá para visualizar. O que que eu vou fazer? Eu não sei se a gente vai conseguir fazer o 7, tá? Porque é bastante informação, a gente vai fazer. Aham, Mas independente disso, eu vou te mandar o 7, eu vou te mandar 3 folhas, vou te mandar essa apresentação também, mas eu vou te aham. mandar as 3 folhas que tem os 7 exercícios lá para você. Tá bom, Caso não entenda alguma coisa da letra, tá bom? Você pode aí tá me chamando, tá bom? tá bom. Vamos lá. Uma primeira coisa, eu acho importante, né, a gente está aqui pensando no estudo, é ler o problema, entender esse problema, né? E na leitura e entender esse problema, você vai ver que você vai ganhar muita coisa com isso, né? E ele tem que tá entendendo tudo que está se passando aí dentro desse problema, tá bem? Eu Tá bom. tentei deixar aqui as contas já até pronta para a gente nem perder tempo, porque eu pensei em fazer junto com você, mas eu tenho certeza, pela minha experiência, que não vai dar tempo da gente fazer, Tá bom. tá? Por isso que eu estou agilizando aqui. Então vamos pensar o seguinte, né? Um plano inclinado, como a gente pode, né, tá aqui nessa situação. Ele tem um ângulo de 30 graus, né? Então esse ângulo aqui, ó, é o ângulo de 30 graus. Lembrando também que aqui tem um ângulo reto de 90 graus, tá? Né? E esse daqui é um triângulo retângulo, né? Esse é um triângulo retângulo. Por que que eu sei disso? Por que que essa informação é importante? Porque se esse ângulo aqui não for de 90 graus, essa inclinação aqui vai ser alguma deformação, né? Por exemplo, quando você constrói uma parede ou algo parecido com isso dentro da engenharia, essa daqui, ó, tem que ser perpendicular, né? Esse daqui é o símbolo do perpendicular, né? Então tem que ser perpendicular aqui, formando um ângulo reto de 90 graus, né? E aqui provavelmente, pensando nos triângulos retângulos, né? Aqui 90, aqui tem que ter 60 graus, né? Só entendimento só, tá? Sim. Mas só uma informação, tá bom? Então, isso daqui nesse triângulo é importante saber disso, né? Uma relação horizontal, né? Entendendo aqui que ela está assim, né? Que aqui a gente vai trazer horizontal e vertical. Então, a gente vai ter que dar uma relação horizontal. Ou seja, a gente vai já entender o porquê disso. São colocados 2 blocos de massa M1, aqui a gente tem 10 quilos, e essa massa aqui a gente tem de 12 quilos.
Provavelmente, essa força aqui, ó, resultante, ela vai ser um Maior. pouco, provavelmente ela vai ser maior, né? Por várias questões. Porque aqui, ó, aqui só tem uma força que é o atrito, aqui não, aqui tem essa, aqui tem a relação do ângulo também. A gente vai ver que vai ter mudanças nessa relação aí. Suspense por uma única roldana, que é essa roldana aqui, como mostra a figura abaixo. Ele disse aqui, isso é muito legal também, né? Lembra que a gente falou sobre isso? Aham, sobre a gravidade. Sobre a Essa gravidade? gravidade, ela é fixa, né? Perfeito, ela é uma constante, né? E aqui, ele deu aqui como 10 metros por segundo ao quadrado. É só lembrando uma coisa, quando você estiver lá na engenharia, na vida real, isso vai ser 9,8, tal, tá? Aham. Né? Desprezado pelo peso da corda. Oi, pode falar. Não, eu só falei, porque aqui eles arredondaram, né? Eles facilitam o cálculo aí, né? Uhum. Para ficar melhor, que não faz sentido. 9,8 para 10 para as questões de problema não faz diferença. O A, ele pede a aceleração do bloco de massa M1, né? E o B, a atração dos fios nos blocos. Então vamos lá. O A. Então, o A, se tivesse só ele sozinho, seria fácil. A gente colocava aqui a força, né? Mas não é isso que funciona, né? Ele está relacionado a um ângulo aqui e assim por diante. Então, essa formulinha aqui é massa vezes a gravidade vezes o seno de 30 graus. Lembra dessa formulinha? Pois é, o que eu pego na hora de resolver meus problemas é esse negócio de montar essas fórmulas, que eu esqueço. Então, eu vou até deixar ela aqui, ó, para isso, né? Aham. Que essa daqui sempre ou é massa vezes a gravidade. Como a gente tem um ângulo no caso aqui, de 30 graus, né? E a gente vai trabalhar o seno. O seno. Né? Lembrando, bem rapidinho aqui, ó, só para a gente não fugir muito disso aqui, ó, né? Se eu tenho aqui um triângulo retângulo e aqui é 30 graus, né? Aqui vai ser o cateto oposto, aqui vai ser a hipotenusa, aqui é o cateto adjacente, certo? Isso. Aham. Lembrando, o seno de 30, vou pôr aqui o seno de 30 graus, é o que ele é? O cateto oposto pela hipotenusa, né? E por que ele fala, isso que é legal para você entender, ó. Por que eu estou usando aqui, ó, né? Na verdade, eu vou calcular o M2 também. Por que eu estou usando aqui? Porque eu preciso calcular o M1. O M1, o que é aqui? É esse pedaço aqui, ó. Essa é a minha hipotenusa aqui dele. Então, por isso que eu tenho que usar o seno de 30 graus, né? Então, vamos lá. M1, quanto que vale o M1 que ele deu aqui? 10, 10. né? Ó. Não, inverti aqui, ó. Perdão. Aqui é 10, aqui é 12. 12. 12 quilos. Olha lá, M1 é 10. A seleção da gravidade ele deu aqui como 10. 10. Seno de 30, né? É 0,5. Perfeito, olha lá, 0,5. E aqui eu faço 10 vezes 10, vai dar 100. 100 vezes 0,5 ou dividido por 2 vai dar quanto? 50 newtons, né? Para o M2, ele é... Professor, aí, como é que ficou aqui? Aqui vai ficar 100 vezes os 0,50, aí divide por 2, né? Não, é que eu fiz direto de cabeça. 10 vezes 10 é 100, certo? Aham. Vezes o seno de 30 é 0,5. 0,5. Olha lá. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1 dá 5, né? Ah, tá. Então só multiplicou mesmo. Eu só multipliquei. E aqui, ó, não vai ter esse problema. Quantas casas tem depois da vírgula aqui? Uma. Uma casa. Então, aqui a gente vai pôr uma casa depois da vírgula. Por isso que aqui deu 50, tá? Por isso que aqui deu 50. É isso aí, tem que perguntar. Não fica com essas dúvidas, não. O M2, quanto que ele tem? 12, 12. né? Que a gente vê, vezes a aceleração da gravidade. O M2 não tem nada desses atritos aqui. Vai dar quanto? 120. Multipliquei aqui. 120. Só que agora, o que acontece? Aí Lembra? o M2 aqui não precisou calcular o seno, né? Não precisou. Por quê? Porque, vê, ó, lembra, isso daqui, ó, vai ser muito importante, ó. A gente vai sempre montar umas equações como essa,
vai pegar a Aham. equação A, equação B. Por quê? Porque eu preciso da aceleração de todo o processo, não só de um. Uhum. De um só eu sei, né? Deles daqui, agora de todos. Quem que é o A? Né? Eu vou chamar o A aqui, ó. Eu vou chamar de M1, tá? M1, Né? Só para ficar melhor, o B aqui eu vou chamar de M2, né? Eu vou olhar para o M2. M2. Quem que é o A? O A é T, né? Atração menos T. PM1 igual a massa de um vezes o A. Isso. O 2 ele vai ser PM2 menos atração igual a massa vezes... Isso daqui sempre vai acontecer? Sempre vai Sempre acontecer. vai acontecer. Sempre. E aqui, ó, o que que é aquilo que eu falei para você? Aqui vai cair um sistema de equação, né? Tá vendo? Aham. Eu copiei aqui, ó, joguei aqui, só para a gente resolver. A gente tem mais t com menos t, vai dar zero. Corta. Corta. Aqui eu tenho 120 menos 50. 120 menos 50. E aqui eu Aham. tenho 10 Vezes o A outro. mais... Isso, 10 vezes o A mais 12 vezes o A. Aham. Que seria 120... aquela a soma das massas, né? Perfeito, perfeito. Aqui 120 menos 50 dá 70. 10 mais 12 vai dar 22. De dois. Aí o A, que isso daqui eu não fiz, tá? Mas aqui o A é igual a quem? Lembrando, quem vai estar dividindo sempre vai estar junto com o A. Então aqui vai estar 22, né? Aqui vai dar o 70. Então 70 dividido por 22 dá 3, Vírgula. 3,181 tal. A gente fala aqui, né, que vai dar 3, na verdade a gente pode até arredondar para 3,2 metros por segundo Por ao causa quadrado. do que já passou da casa ali, o do 5, né? Isso, perfeito. Por causa desse 8 aqui, né? Mas a gente pode até deixar do jeito que está aqui, né? Uhum. E aí, essa é o que? A aceleração. Acabou a bateria aqui, deixa eu pôr para carregar. Essa é a aceleração aqui deste caso. E aí, do B, o que a gente vai fazer? Atração do A fio, tração do fio. atração do fio. Deixa eu vou Aí é colocar. só lembrar da fórmula, que é Eu pego lá em cima, né? A fórmula. Eu pego a, eu pego a forma e substituo. Tá acompanhando? tô. Só Ó, não tô enxergando direito, mas eu tô. É T menos o quê? PM. é, eu, PM de um. eu peguei essa daqui, ó. Essa daqui que eu peguei, ó. Ah, tá. Tu Né? pegou a mais fácil, que a É, gente escolhe, né? isso, a gente escolhe, né? Peguei essa daqui. Quem que é o PM1? Que a gente calculou aqui, ó. 50. 50. A massa de um, quanto que é a massa de um? 10. 10. O A, Vezes a aceleração, só que essa aceleração não é esse G, né? É a aceleração esse A aqui que a não é gente... esse aqui que descobriu, né? 3, E, e aí a gente fez a conta, né? Vou fazer ela aqui, ó, para ficar melhor. T menos PM1 é igual a M M1 vezes a vezes o outro. aceleração. Isso. Então, a gente ficou aqui. T, que é a atração é o que eu quero calcular. Isso daqui a gente calculou, que deu 50. 50. Igual a massa de um, que vai ser o quê? De M1, que é 10. 10. Vezes, Vezes aqui eu coloquei 3,81, vírgula né? 1. Mas a gente podia pôr 3, 3,2. Uhum. aqui, então é 181, né? A gente pode, vamos até fazer com 3,2 aqui, né? Uhum. Aí T É menos, igual. menos 50 é igual, né? Se a gente for fazer aqui, ó, 3,2 vezes 10, né? Coloco o zero aqui. Uma vezes 2, 2. Uma vezes 3, 3. Aí uma casa depois da vírgula, uma casa Trinta depois e dois. 32, né? E aí, eita, pegando aqui, voltou. 32. E aqui a gente tem
tem T é igual a 32 Assim, menos sempre 50 quando vai, aí passa o que está aqui, né? e O passa o que está na direita e o outro muda o sinal. E aqui dá 50, 50. né? Menos passo para cá mais. Aí T, 30, T vai ser igual, a tração vai ser igual ao quê? Né? A gente vai entender aqui que vai dar 50 menos 32, vai dar, mais, perdão, vai dar 82, né? E o que é a 82. tração é em Newton, né? Então é isso. Aqui deu 81,8, mas eu acho, né, você pode até colocar aqui para o professor, Arredondar. eu acho que quando você fizer, pode até colocar aqui esse símbolo de aproximado, tá? É aproximado, Aham. né? O símbolo é onde qual que é o símbolo? Essa minhoquinha aqui, ó, que eu coloquei. Aqui é Ah, tá. aproximado. Uhum. Mas ela já explicou que quando passa do 5 já pode ser para mais. Ah, então já faz isso. Eu acho melhor. Eu tenho meio receio disso, mas eu não, porque eu não sabia dessa. Às vezes a professora, né? E é isso que vai acontecer. Então, voltando aqui bem rapidinho. Essa daqui, ó, são as fórmulas que ela não vai alterar. E você vai ver, Uhum. Cida, que você vai seguir sempre esse modelo, sempre. Sempre você vai seguir esse modelo, tá? Que você vai fazer a substituição, vai encontrar o PM1, vai encontrar o PM2, aí você vai ter as equações e depois das equações vai dar o valor de A. Sempre, sempre, tá? Nesse caso aqui da tensão, ela não divide, não, ela só soma, né? Só soma, só. Nesse caso aí ela só soma, né? É muito difícil. Você vai ver divisão na física quando você entrar em ótica, né? Em ótica tem algumas coisas que divide, ou eletricidade mais para frente, quando você entrar em eletricidade Mas eu acho que paralela. eu nem vou ter esse tipo de física, né? Porque a minha, como é ambiental, eu acho que eu não vou pegar, não. Eu também acho, né? Mas aí você vai ver que na maioria das vezes é multiplicação e soma, né? E aí você vai ver aí essa questão. Tá vendo como que é interessante a gente fala do estudo, mas ó, isso daqui é um sistema de equação. E aí você Uhum. cai na equação, cai na multiplicação, cai né, entender sobre seno, cosseno, e aí cai também aqui na mudança de sinal. Não, tudo isso é por isso que a gente fala, né, da base aqui matemática aqui, ó, desse menos passar para cá aqui, ó, né? Ele é importante. É. Essa mudança aí de sinal também, essa é importantíssimo, né? Não se faz se não Sim. tiver. Não, se você vai errar o exercício, né? E aí, e aí você não vai entender o que está se passando no problema, tá bom? Tá bom. E o que eu estou fazendo aqui, eu sei, obviamente, que você vai estar estudando, é isso aqui, vai refazendo, vai entendendo o problema, vai entendendo os cálculos. Ah, talvez, eu não sei, eu acho que eu coloquei todos esses cálculos aqui, mas caso eu não coloque, como que ele chegou como que daqui veio para cá e deu 3,81? Ah, o 22 está multiplicando, o 22 passa dividindo. Isso daqui eu acabei de fazer, mas se estiver estudando, tiver com essas dúvidas, tenta, me manda. E aqui, o que a gente fez? Aí a gente, né? Uhum. Porque Tá bom. esses detalhes, eu vou te falar a verdade, vai fazer a diferença para você, né? Tá bom. Dessas questões, tá bom? Vamos para o outro. Esse daqui é mais fácil, né? Por que ele é muito parecido com esse, ó, Aham. não é? Muito parecido. Tá vendo, ó? O que ele faz diferença aqui, ó? Que aqui ele faz um ângulo de 90 graus, aqui, ó, não tem o ângulo de 90 graus, ó. Eu não sei, né? O ângulo de 90 graus está aqui, ó, tá vendo? Ele não faz um ângulo de 90 graus, Aham. né? Mas aí ele deu uma dica, ainda bem, que ele deu aqui no atrito, né? Ou seja, né? A polana, esse daqui ele vai chegar até aqui e esse daqui vai descer, né? Mas repara
ó a sacada aqui, ó. Ele já tá dando aqui, ó, que essa massa de A e a massa de B, A igualdade. perfeito, né? E ele tá falando aqui que MA é igual a MB, que é igual a 2 quilos. Né? Isso ele já está falando. E a aceleração da gravidade aqui nada muda, né? Que ele está vendo isso. Continua na mesma. 10. Isso, né? E ele quer saber aqui, vamos pensar aqui na questão dessa aceleração. Repara, ó, que nem eu te falei, o A, né? Tá vendo como que tá trabalhando o ângulo aqui? E ele tá olhando aqui, ó. Vou só insistir nisso. Da hipotenusa, o que que a gente vai ter que fazer? Vai calcular o quê? O seno do ângulo. Então, a massa de A, quanto que é? 2. O G, 2. né? O G, 10. 10. O seno, que a gente já viu aí, Já vale calculou, é 0,5. 0,5. E aqui também, a gente fez 20 vezes 0,5, né? 5 5. vezes 2, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Tem 10. uma casa depois da vírgula, a gente colocou uma casa aqui, isso deu 10. Pronto, deu 10 o quê? A unidade aqui, Newton. Newton, perfeito. O Newton. B, né, ele tá aqui só, que nem praticamente estava aqui o Aí M2. tem que calcular os dois, né, professor? Tem que calcular o de B e o de A. Perfeito. Sempre tem que calcular os dois, né? Aqui, ó, tá vendo? A gente calculou aqui, ó, o M2, ó, como ele não tem nada voltado para o ângulo, a gente só calcula ele normal. O peso perdão, a massa é o peso, né? A massa do 2, que é do MB, que é 2 vezes a gravidade, quanto que vale aqui? 20, né? Vinte. Multiplicou esses dois. E aqui, repara, ó, é isso que eu quero te mostrar. Tá vendo essa equação aqui, ó? Ela é a mesma, né? Vou apagar não. Essa equação é a mesma, só a gente só mudou a tração menos o peso de A vezes a massa De A vezes menos. isso. P de B menos T igual a MB. Sempre vai acontecer isso sempre. Sempre vai acontecer isso. Eu tenho que lembrar desse coisa. Resolve aquela parte ali da aceleração. Da... Aí depois vem para essa outra. Ou ainda não é aceleração, É aceleração, é o peso. é o peso. Aí a gente vai substituir, ó, T menos essa daqui que a gente calculou, quanto que deu? 10 newton. Dez. A massa, quanto que vale a massa? 2. Dois. O A eu não sei quanto que vale. Eu vou calcular. P de B, a gente Vai calcular. calculou, quanto que deu? 20. 20. Ó, tá vendo aqui? Eu tô pondo 20. Ó. Eu tô traduzindo isso daqui, menos T, tá aqui, igual a massa de B, né? Que é massa de B, 2 e o A. Aí agora sempre vai acontecer isso, ó. Aqui mais Corta. perfeito, corta, aqui vai dar 20 menos 10. 2A mais 2A, que eu fiz direto, tá? 2 mais 2, tá? Isso aqui também dá da potência. 2A mais 2A, isso daqui vai dar 4A, né? 2A mais 2A é igual a 4A. E aí, por isso que eu já coloquei o 4A aqui direto. 20 menos 10 vai dar 10, né? E aí a gente tem aqui Ah, o 4 que está multiplicando ele que vai passar dividindo. Nunca esquece disso, porque isso daqui pode ser escrito assim, ó, é equivalente, tá? A gente fala na matemática que isso é equivalente. O quê? 10 igual a 4A, 4A igual a 10. É a mesma coisa, né? O A está multiplicando, ele vai passar a dividir. Quem está com A aqui que vai passar dividindo. Que nem a gente viu aqui, ó. Quem está com A aqui, o 22, é ele que passa dividindo. Né? Porque a gente está meio na correria, pensa que é o 10 que passa dividindo. Né? E eu dividi 10 por 4, que deu quanto? 2, 2. 2,5. E aí faltei aqui, ó, né? Pegar a massa, né? O que a gente, né? A gente pode entender aqui, né? Ah, tração. Ah, nesse daqui nem precisa disso, né? Entendeu Nesse esse? aí, esse aí morreu ali, né? Morreu aí. Viu como que é? Repara, ó, isso que eu estou querendo te mostrar. Ó. Eu acho que você já entendeu. A equação vai ser sempre a mesma. A mesma. E o que vai mudar é, obviamente, os cálculos aqui, esses dois cálculos, né?
de um e de outro e, obviamente, o valor da massa. Né? Esse em particular foi a mesma Porque massa, antes de achar a aceleração, tem que achar lá o peso, né? tem que achar. É, Sabe por quê? Ó, pensa comigo, ó. Ele está dando aqui uma aceleração, né, da gravidade. Então, a gravidade aqui e a gravidade aqui, ela é a mesma. Né? Esse G aqui, ele é o mesmo. Né? Mas, o que, que acontece? Mesmo com essa aceleração da gravidade, né, com esse ângulo e com essa questão aqui, ele tem uma interferência. Né? Há uma interferência. Né? É a mesma coisa, você solta o que eu soltar aqui, ó, o que eu soltar aqui, se eu coloco um bloco A aqui e eu solto ele aqui, a aceleração vai ser sempre de 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, se eu coloco uma corda, se eu coloco, puxo aqui, se eu estico outra aqui, né, essa aceleração ela vai ter interferência do meio, do ar, de uma série de coisas, do peso nesse caso aqui, né? E isso que o Newton falava, né? Ele falava lá do negócio que eu solto a maçã, não importa a minha altura que eu solto a maçã, a minha aceleração da gravidade sempre vai ser a mesma. É isso que ele provou, né, por todos os trabalhos do trabalho dele lá. Mas só que, por exemplo, se essa maçã, se alguém puxar essa do lado de cá, puxar do lado de cá e tiver um ângulo, tiver uma inclinação, essa aceleração da gravidade ela vai sofrer. É isso que por isso que a gente calcula tudo isso, tá? Vamos lá, pro terceiro. O terceiro também, ó, tá vendo? O terceiro, ó lá, ele já tem o quê? Esse D. O que que era o D? Dinâmico, né? E aqui o mi que ele fala que dinâmico. isso, que ele fala que esse atrito do coeficiente, ele tem um atrito do coeficiente que ele vai dar aqui de 0,6. Então vamos lá. Dois blocos A e B, iguais a 10. Olha lá, tá vendo? Quanto que tem esse cara aqui? 10. Quanto que tem 10, esse cara aqui? 10. Perfeito. 10. Estão ligados por um fio de peso desprezível, né? Não estão nem preocupados com isso. Que passa por uma polia sem atrito. Né? A polia aqui não tem nada que tira isso, como indicado na figura. Entre A e o B, há um apoio, né, de um atrito aqui, né, na verdade, dinâmico, porque ele não está parado. Né, que ele fala que é de 0,6. Determina a aceleração dos corpos e a atração dele. E ele deu a aceleração da gravidade, né, valendo G aqui, de 10 metros por segundo ao quadrado. Esse daqui, ele parece, né, quando eu estava aqui estudando esse exercício, até para me explicar, né, esse exercício é até interessante de fazer. Olha lá, ele fala que o A e o B, como eles são iguais, né? Então eu tenho o M que vale 10 e o G que vale 10. Então, a tração não, a força do A e do B vai ser de quantos? 100 newtons. Por quê? 100, porque é 10 vezes 10, 100. Isso, ele tem aqui de 10, P de A aqui. Ele é de 10, ele é de 100 newton. E olha só que interessante, ó. E esse P de B aqui, ele tem de 100 newtons também, né? Então os dois têm de 100 newtons. Só que a força de atrito, né, que ele está dando aqui, que é essa formulinha aqui, ó, cadê a força de atrito dinâmico, ó, tá vendo? Essa força de atrito aqui, ó, é uma função também, ele não vai estar alterando aqui para a gente pensar em fórmula, tá? Então vai ser N vezes o Mi aqui. O N, quanto que a gente calculou o N? 100. 100. Vezes o Newton. Perdão, o Mi, quanto que ele deu aqui para nós? 0,6. 0,6. Né? A gente multiplicou 100 vezes... Isso, 100 vezes 0,6. Aí a gente fez aquela conta. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Isso deu 60 newtons. O que significa isso? Que esse atrito aqui deste fio vai ser igual a quanto? A 60 newtons. Mas, só que agora ele quer o seguinte, né? Determinamos a aceleração dos corpos e a atração dos fios, né?
A atração dos fios, olha só que interessante aqui, ó, né? A força de atração é uma outra formulinha aqui, ó. A força de atração de um fio vai ser quem? A força do B, né? Porque o A não tem mais aqui, não tá puxando aqui, né? Aham. Vai estar puxando no B. A força do B menos o que a gente encontrou da De força de atrito. atrito. Perfeito. Essa é a diferença. Então, o que, que é? A força do B vai ser de quanto? De 100, que a gente calculou aqui em cima, menos 60, que a gente calculou aqui. Esses dois cálculos. Subtrai os dois, a força de tração do fio, dos fios vai ser de quanto? De 40 newton. Se esse problema aqui, ó, Que é aquela força. pode falar. Uhum. Não, que a força aqui é a mesma, é aquela mesma regra, é aquela mesma fórmula lá do primeiro, né, da força. Perfeito, não vai alterar. Se nós pensarmos aqui, ó, esse problema aqui, ó, ou esse problema aqui que a gente está trabalhando, né? Ele vai ter, como ele teve essa tração aqui, ó, esse coeficiente de tração, né? Ele provavelmente, o que acontece que esse coeficiente, ele pode ser, praticamente, você vai ver, não vou entrar em detalhe disso, ele vai estar entre 0 e 1, né? E ele deu aqui como 0,6, ou seja, né? Ele está aqui, ó, ele está no 0,6. Quando tem uma atração de 1, é praticamente você não consegue nem mexer o fio, né? Uhum. Mas como ele está com uma atração de 0,6, um pouquinho mais da metade, ele vai ter que diminuir um pouquinho os newtons dele aqui, né? Ou seja, você pensa o seguinte, se tem um monte de pessoas segurando essa corda aqui, ó, se tem uma pessoa segurando, esse negócio vai descer mais fácil. Se tiver bastante pessoas segurando, ele vai descer mais, Diminuir. ele vai diminuir. Essa, mais ou menos, é essa analogia que a gente faz para entender essa força aí. Tá bom? Vamos lá para o 4. O 4, nossa, eu gostei desse 4, viu? Ele tem bastante coisinha para fazer, mas é um exercício que eu posso te falar uma coisa, que é um exercício que eles gostam de dar na prova. Sabe por É, quê? né? Você sabe por que que eles gostam? Tem muita Ah, informação. Ele já é diferente, ó, tá vendo? Todos eles tinham dois blocos, certo? aham. Ó lá, e esse aqui já tem três blocos de massas, Três. né? Ó. Três blocos, vamos ler. MA, a massa de A vale 1 quilo, massa de B e a massa de C, cada uma delas vale 2 São quilos. iguais. São iguais, perfeito, de 2 quilos. Estão acoplados através de fio inexistíveis e pesos desprezíveis. Não importa, tá vendo? Ele não tem essa atração aqui, ó. Ele não importa com isso, né? Então Aham. ele não importa que esse fio aqui seja grosso, fino, isso não importa, né? Ele está até desprezando tudo isso, né? Aham. Inclusive, né, desprezando um atrito entre a superfície dos blocos e também nas polias, né? Uma polia aqui, essa polia aqui, ele já está falando aqui que pode ser igual a S, uma polia aqui que gira aqui normal. Determine, né, a aceleração de todo o sistema. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que pensar no A, vai ter que pensar no B e vai ter que Não pensar no sei. C. Então, ó, eu até escrevi aqui, os blocos vai puxar o bloco C, esse bloco aqui. Ele puxa quem? Os outros dois blocos, Aham. né? E ele vai mandar no sentido do movimento. Então, ele vai puxar aqui, né? Mesmo aqui ele tendo 2 quilos, esse cara aqui tendo 2 quilos e esse cara aqui tendo 1 quilo só, não tem problema, né? Por que que não tem problema? Mesmo a gente já viu com peso iguais, mas a atração dele vai ter diferença, tá? Eu vou começar pelo C. O que que faz o C? Né? Eu vou calcular aqui esse P de C aqui, né? Que tem uma atração T aqui, né? Então eu vou fazer P de C menos o Menos T, atração. menos a atração, que é igual à força. Quem que é essa força? A força, lembra, nunca pode esquecer, é a massa vezes a Massa aceleração, vezes aceleração. né? Então a massa vezes a aceleração. Então vai ser o que? Vou substituir, né? Esse P de C aqui, o que que é o P de C? Né? A força. P de C é M vezes o G, certo? Uhum. Né? Vou até colocar aqui como, perdão, como P aqui, né? Que ele deu aqui.
Vai ficar melhor para explicar. Vezes, menos, perdão. Cadê? É o P, vamos devagar. Massa vezes aceleração, não é isso? Uhum. Que a gente tem aqui. E aqui, talvez a minha letra está. Ela tá ali, eu quase não tô enxergando também. É, minha letra está muito. Eu vou forçar. Eu vou forçar aqui. Melhor. Então vamos lá, ó. Vamos entender o que que é esse C aqui, ó. Eu acho que eu fiz aqui, ó. O C vai ser o seguinte, ó, né? É que eu fiz um cálculo aqui e pensei em outro, ó. Vamos calcular aqui primeiro o P de C, tá bem? Quem que é o P de C? A massa é de 2 quilos e a aceleração da gravidade é de 20, certo? Uhum. O P de C vale 20 newtons. Então, o P de C aqui para mim, ele vale quanto? 20, 20. 20 newtons. Menos o P de C, menos o P de C, menos a atração, que é igual a quanto? A massa de C, quanto que vale? 2 2. vezes o A. Essa equação aqui é a equação do C. Uhum. Agora vamos calcular a equação de quem? De B, né? A equação de B, a gente vai entender aqui que vai ser o T de C menos o T de A. Por quê? Tem uma atração aqui de T de C, que vai cair para cá, uma outra atração aqui oposta a ela pelo T de A, né? Uma vai puxar para cá, a outra vai puxar para lá. A questão das forças é igual a força resultante. Quem que vai ser? M, Vezes a E gravidade. vezes a gravidade. Perfeito. Quanto que vale o MB? Vale 2 vezes a gravidade. Então, essa daqui, ó, é a formulinha do B, tá? Uhum. Né? E por que que é vezes a gravidade e você colocou o A aqui? 2A. É porque eu estou substituindo aqui. Só Ah, tá, entendi. quando eu calculo ela isolada, eu chamo Uhum. de G. Mas como ele está pegando, eu estou chamando aqui, ó, cadê onde está? Aceleração de todo o sistema, Uhum. eu estou chamando ele de A. Mais uma boa Entendi. observação. Só que aqui, o A, ele tem o que aqui? Um ângulo de 30 graus. Como que era? Lembra? P de A É, igual a M vezes G vezes o seno de 30 graus. grau. Uhum. P de A, o M vale 1, o G A vale 3, gravidade 10 e o vezes B, 0,5. isso, 1 vezes 10 é 10, vezes 0,5, 1 vezes 0, 5 vezes 0, 0, 1 vezes Vezes 5, 5, 5. 5, e aqui põe a vírgula, uma casa, uma casa. Isso aqui deu 5 newton, 5. né? E aí, o que que a gente tem? A gente tem a seguinte fórmula, T de A menos o 5, né, que a gente calculou, que é igual a 1 vezes M vezes o A. Né? O que, que é esse M vezes o A? Porque, na verdade, aqui é P de A. T de A menos P de A, que é igual a 1 vezes... Esse M aqui, eu até coloquei um Mzinho aqui, que é esse M que vale 1, vezes o A da aceleração da gravidade. Só que aqui a gente vai somar C mais B. Então, quem que é o C? Ó, vou pôr aqui o C, para a gente fazer grandão aqui. Ó. O C vai ser 20 menos T de C, que é igual a 2A. E o B, ó, eu estou somando esses dois. Eu poderia somar o A com B, mas eu pensei nessa estratégia Aí, que nessa questão aqui, a gente está usando aquela fórmula que soma, né? soma, perfeito. Mas eu podia somar o A com C primeiro, podia somar o B com C, mas essa daqui eu já peguei daqui para lá, por experiência, a gente consegue resolver de C para B, de B para A, que você vai entender como que a gente vai montar aqui. Aí, por quê? Porque aqui eu sei, tem T de C aqui, tem T de C aqui. Aqui, Uhum. aqui não tem T de C. Então, por isso que eu estou pegando esses dois, porque eu sei que esse T de C e esse T de C vai ser cancelado. Então, aqui eu tenho T de C menos T de A igual a 2A. Dois Então, já. eu estou tirando daqui, tá? E o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou resolver esse sistema pela soma. Cancela. Cancelo quem? O T de C e o T de C. O T de C e aqui é mais T de C. Aqui vai T, sobrar 20 20 menos menos T de A. 2 mais 2.
4. 4. 4A. Certo? Vou chamar essa equação aqui, ó. Vou chamar essa aqui de asterisco, que é essa equação aqui. E aí agora eu vou ter que pegar com essa equação aqui. Eu vou pôr essa equação aqui, ó, de A aqui, tá? Tá. Só para a gente ver. E qual que é? É T de A, olha lá, P de A menos menos 5 igual igual a 1A. a 1A. Perfeito. Aí agora vai somar de novo, né? Perfeito. Vou somar de novo. As massas soma de novo, né? Soma de novo. É aqui eu estou somando. E Aí aqui aqui corta, corta. corta, E aqui vai dar 20. 20 Me- mais. Não, menos 5 é o que sobrou. Ah, tá Certo? vencendo. Tá, o que sobrou aqui, menos 5. Que nem aqui, ó, tá vendo? Sobrou menos C de A aqui. E aqui eu vou Ah, tá. somar. 4A mais 1A vai dar o quê? 5A. Perfeito, 5A. 20 menos 5 vai dar 15. 15. Igual a A 5A. 5A. Aí agora esse vem dividindo, né? Quem que divide? O 5. Perfeito. Aqui vai ter 15. 15 dividido por Sim. 5. E o A é igual a 15 dividido por 5 é 3. 3 o quê? 3. Metros. 3 metros por segundo. Aí ela morreu aqui, professor. Morreu aqui, tudo isso. Vou ser bem sincera, não sei se é porque eu não consegui visualizar direito esse espaço aqui, aí eu me atrapalhei um pouco, mas quando você me enviar, eu devo visualizar melhor. Aí eu vou refazer tudinho pensando em qualquer coisa, eu escuto de novo a aula, né? Você tá vendo esse. Você consegue ver? Sim, mais ou menos. Ó, então, porque aqui eu coloquei em caneta, até fiz em caneta, eu tinha feito de lápis, mas aí eu passei Uhum. para caneta. Eu vou te mandar essas 3 folhas, essa daqui e essa daqui, ó, que é o exercício 7 que não coube, Tá bom, tá tá bom. bom? Uhum. Aí eu te Aí eu mando. vou refazer tudo de novo, e aí, como a aula fica gravada, essa aula gravada aí eu consigo ver, tu vai deixar disponível aonde? Eu tô pensando em subir essa aula pro YouTube e vou te mandar só o link dela. Isso, Eu te isso. mando o link, aí você consegue visualizar essa aula onde você quiser. Porque se eu mandar essa aula do jeito que tá vendo? Ela vai ficar muito pesada. E aí, Ah, tá. Então e aí, eu consigo. Então manda o link que aí eu vejo no YouTube. isso você vai ver no YouTube. Quer ver uma coisa bem rapidinho? Deixa eu só. E o livro não conseguiu mandar? Então, eu vou ver se consigo passar hoje na sua casa. Que no sábado, meu filho machucou. Nossa, enfim, aconteceram umas situações aí, mas eu vou, Imagino. eu vou levar para ti no sábado. Vou ver se eu consigo levar para você hoje. Aham. Quer ver uma coisa? Ó, eu vou só tirar aqui para te mostrar que eu acho que você. Deixa eu ver aqui. Que eu acho que você bem rapidinho, só para você ver uma coisa aqui. Que eu acho que você vai ver. Essa 5 e a 6 e a 7, será que é muito difícil? Ou é nesse sistema? É o mesmo sistema, não vai alterar nada. Você vai ver. Mas quando você estiver estudando, você vai falar: Nossa, deixa eu ver aqui. Ó, eu vou só compartilhar para você ver. Você tá vendo a tela? Tô, aham, tô vendo. Então, tá vendo? Esse daqui, ó, é o primeiro. Não, agora saiu, agora saiu. Então, é isso que você vai receber, tá? O Tá. segundo e o terceiro, né? Você vai ver, tá vendo? Vai ficar mais fácil para você estar enxergando. Uhum. Agora saiu ali, não tô conseguindo ver mais não. Compartilhamento da. Eu vou só voltar aqui a tela. Deixa eu ver aqui. Ó. E aí eu vou agora o 6, o 5. Ó, o 5, o que que acontece? O 5 vai ter aplicação dessa formulinha aqui, ó, né? Depois eu vou mostrar para você. A força resultante, né, que é o M vezes o A, e aqui, ó, Uhum.
Só que esse daqui vai ter força horizontal de intensidade 60 newtons, vai ter a força elástica, né, que a gente vai calcular. Lembra daquele outra formulinha, Aham. né? Aí E tudo isso eu tenho que fazer antes. Eu tenho que calcular a força elástica e essa outra força antes para poder depois ir para o problema, né? exatamente. Eu vou bem rapidinho, ó. Força resultante, força horizontal menos a força resultante menos a força de atrito é igual à força final. Então, a força horizontal ele deu aqui que vale 60 newtons. Menos, isso daqui é uma fórmula, tá? Que a gente, Aham. isso daqui também é uma outra fórmula aí que tá lá. Quem que é esse K? É uma constante elástica. Então, esse K aqui é uma constante que ele já deu. A constante elástica ele deu aqui como 800 newtons Aham. por metro. X é o que ele quer calcular, que é a distensão da mola, né? Aham. E eu não coloquei aqui, ó, mas a distensão da mola é dada em metros, Uhum. tá? Com o símbolo M. O atrito cinético que ele já deu, 0,4. Olha lá, ele já deu aqui como 0,4. A massa dos blocos, né? Ele deu aqui, ó, massa do bloco A é de 6 e a massa do bloco B é de 4. Então a massa que ele deu de 6, né, e 4 quilos. E a aceleração da gravidade, eu coloquei aqui que vale 10. E aí a gente substitui, ó, 60, ó, agora aqui, ó, eu estou vindo, opa, perdão, 60 eu estou vindo aqui, Aham. né? O que que a gente vai fazer? 60 menos K, quanto que vale K? 800. 800. X, não sei quanto que vale. O alfa, 0,4. Quilos, 6. G, 10. A massa, 6. O A, eu ainda não sei. Não sabe. Aí eu vou fazer os cálculos aqui, ó. 0,4 vezes 6 vezes 10, 6 vezes 4, 24. Vezes 10 corta, vai dar 24. Só que eu coloquei o menos. Presta muita atenção nesse menos aqui, ó. Tem o menos Aham. aqui e aqui vai dar menos. Então Aham. aí eu tenho 60. Como que eu cheguei no 36? Eu fiz 60 menos 24, tá? Ah, tá. Que deu aqui 36. Eu peguei esse menos esse, Esse. perfeito, que deu aqui o 36, tá? Menos 800x e aqui igual a 6a, né? Aham. Eu chamei essa daqui de 1, tá? De 1, porque depois a gente vai juntar um com a 2. Tá. O bloco B, o que que difere do bloco B? O bloco B ele é mais tranquilo, ele não tem a força horizontal, porque não tem nada puxando ele aqui, ó. Não tem nenhuma força aqui, não tem nenhuma força aqui. Então, ele vai ser praticamente o bloco B. Quem que vai ser? Né? Vai ser a força elástica. Quem que é a força elástica? É o K vezes o X, que a gente vai calcular, menos a Uhum. força de atrito, que é a alfa, M e o G. Então, vamos lá. O K, 800. O 800. alfa, 0,4. Só que a massa agora aqui é do B, né? A massa do B aqui, ó, lembra que é de 4 quilos. Aqui é de 6, aqui é de 4, né? Então, a gente está usando aqui de 4 quilos. Então, por isso que eu coloquei 4 aqui. Vezes a gravidade, que é 10. Vezes a gravidade, que é 10. E o M aqui, que é 4. Então, 0,4 vezes 4, 4 vezes 4, 16. Por conta da vírgula, aqui vai dar 16. Beleza. Menos 16. Não posso esquecer desse menos. Aham. 800 menos 16 igual a 16. 4A. E aqui a gente vai pôr as duas equações. Qual que é? 36 menos 3. 800x, que é igual a 6A. E a outra que é a 2, que é essa daqui. É 800x 200. menos 16, certo? Que é Aham. igual a 4A. O que que a gente vai fazer com essas duas equações aqui? Somar. Vai somar, né? Aí corta aqui, ó. Não esse aqui também corta, né? Corta, ó, mais 800 com menos 800. 500. Vai sobrar aqui Trinta e 36 seis menos menos 16. 16 4 mais igual a 6, 10. 10. 10A. Perfeito. E aqui vai dar 36 menos 16, 20. 20, que é igual a 10A. Aí E aí vai passa 10 dividindo, vai ser 20 dividido por 10, o A é igual a 2. 2.
2 metros por segundo ao quadrado. Só que ele E não aí, quer. Ó, determine a distensão da mola. A gente só achou o quê? A aceleração da gravidade. aham. A distensão da mola, eu vou substituir aqui para calcular o x, né? Eu vou usar essa daqui, ó, que é mais fácil, né? Que já está aqui, ó, que é essa daqui, ó, que é 8. Ai, professor, eu tenho medo na hora que eu não consigo lembrar de tanto passo. Esse daqui é um pouquinho mais chatinho. Aí, para mim fazer, eu acho que eu tenho que repetir várias vezes para me Isso, decorar, né? esse é o processo, vai repetindo, né? E o que que a gente vai fazer agora aqui? Esse 2 eu vou substituir aqui, ó. Eu vou pôr ele até em vermelho aqui, ó. Então, esse A Aham, aqui, ó, vezes o A. aham. E aí eu vou copiar ele de novo, é 800x 500 menos x menos 16, 4 vezes, vezes o A. vezes Quanto que é o A? 2. Perfeito, 2. vezes 2. Aí eu vou fazer 800x 500 menos 16, menos 4 vezes 2, 8. 8 Aí é 800x é x igual a 8, menos 8. 8 passo para cá, mais 8. Mais 16, perdão. Né? Lembra? Menos 16 mais 16. Uhum. 800x é igual a quê? 8 mais 16 vai dar 24. 24. E passo 800 dividindo. Uhum. Então vai dar X aí. 24 dividido por 800, né? Que vai dar 0,03. O quê? Metros. Ah, Então, o que que significa? Que ele, com essa força de 4 quilos, com essa Newton, né, todas essas questões aqui de densidade e tudo mais, ele vai esticar uma mola aqui de uma distensão de 0,3 3 metros, metros. tá bom? Uhum. Então, tá, já passou do horário ali. Não quero, É não verdade. quero, não quero Atrapalha. perturbar, não. Não, fica Como tranquilo. a Ó, aula, como a aula que vem, ainda eu acho que não vai ter conteúdo novo. Se tiver, eu passo. tá bom. Se não tiver, Qualquer. aí eu peço para me explicar os restantes, né? Tá bom. Aí falta o 6 e o 7 pra gente pensar junto. Tá, tá Tá bom. bom? E me passa o Pix para me passar depois, eu já vou pagar as duas, tá bom? Tá bom. Ó, e aqui, ó, ó, aqui vai ter que usar o teorema de Pitágoras, né? A gente, Aí sim. aí vai Então, eu ter vou que, precisar que você me ajuda nessa aí. Vamos deixar para a próxima segunda, então, tá? Aí eu tá vou bom? fazer e vou tentando ver e na Isso, próxima. Tá bom. tá E aí bom? eu quero o linkzinho da aula, tá bom? Tá bom, não pode deixar. Vai demorar um pouquinho, porque eu vou ter que subir ele pro YouTube. Tá, tá bom. Mas não esquece não, hein? Não, não, vou subir. Vou manter aqui. Eu vou Tá subir pro bom. YouTube. Tá bom, Cida? Tá, tá Obrigado bom. por enquanto. Vou encerrar aqui Tá bom. e Me, vou me interromper passa aqui. o Pix lá, tá? Não esquece não.